Olá, eu sou a Mais Infante, repórter do Projeto Draft, e você acompanha agora mais um episódio do Drafters, um videocast que apresenta grandes conversas com gente inspiradora sobre temas urgentes. O tema de hoje é inteligência artificial e mudanças climáticas. Em 2024, nós tivemos o ano mais quente dos últimos 175 anos, e há 80% de chance de esse recorde ser superado até 2029. Nesse contexto, há especialistas que apontam a IA como uma aliada no combate à crise. Essa tecnologia já ajuda, por exemplo, a prever desastres naturais e projetar tendências climáticas. Um estudo indica que a IA poderia reduzir de 5 a 10% das emissões globais até 2030. Por outro lado, a inteligência artificial também tem um impacto ambiental negativo. Para a gente ter uma ideia, um texto de 100 palavras gerado pelo ChatGPT, por exemplo, consome, em média, meio litro de água e cerca de 0,14 kWh, energia suficiente para manter 14 lâmpadas LED acesas por 1 hora. Para falar sobre os prós e contras dessa equação, eu converso hoje com Eric Sperangio, professor associado de IA para sistemas de ar limpo no Instituto de IA centrado em pessoas da University of Surrey, na Inglaterra, onde ele também é o pesquisador líder de IA e sustentabilidade. Eric ainda é pesquisador no Institute for Sustainability e membro do Global Center for Clean Air Research, ambos na mesma universidade, e atua como professor associado na Universidade Senai Cimatec, em Salvador, na Bahia. Eric, seja muito bem-vindo ao Videocast Drafters, viu? É um prazer recebê-lo aqui para ter essa conversa. Muito obrigado, Maísa, pelo convite, participar deste momento aqui e poder falar um pouquinho sobre a inteligência artificial, as mudanças climáticas e como que a IA pode tanto contribuir para endereçar esses desafios de mudanças climáticas, como também pode ser também um grande problema para talvez até mesmo aumentar aí as questões relativas às mudanças climáticas. Então, mais uma vez, obrigado. Espero poder contribuir um pouquinho com esse tópico. A gente já sabe que a IA tem um impacto negativo e a gente vai falar desses aspectos ao longo dessa conversa, mas é uma tecnologia que também tem capacidades poderosas, né, de cruzar dados, fazer projeções, previsões e ajudar nesse enfrentamento das mudanças climáticas. Então, nesse cenário, eu queria te perguntar se você considera que a IA é mocinha ou vilã dessa história toda. Como que é a situação hoje em dia? Lamento dizer que não vai ser como um filme algum filme da série Avengers ou da Marvel, no sentido de você tem sempre o vilão e o mocinho, né? Eu diria que é um cenário um pouco mais complexo, na verdade, do que isso. Como toda tecnologia, nós temos grandes oportunidades de explorá-las para desenvolver melhor a humanidade de forma mais sustentável, de forma mais compreensível e também mais focada nos desafios que a sociedade possui. Porém, ao mesmo tempo que tem esses grandes potenciais, a inteligência artificial também traz muitos desafios e também pode ser também uma causadora de problemas. Você disse no início, né, a respeito do ChatGPT. ChatGPT, na verdade, é uma IA criada. A gente usa o termo IA de forma muito assim geral hoje em dia, né, para um público mais geral, digamos assim, até que a gente consegue estabelecer. Mas do ponto de vista mais técnico, é como se fosse um modelo que é derivado de um modelo maior, chamado GPT-4o, que é um modelo de fundação, um grande modelo de linguagem, Large Language Model. Então, esse ChatGPT ele é especializado para tarefas de pesquisa de pergunta e resposta, como a gente faz hoje quando usa ele. Estimativas de 2023, em maio de 2023, mostram que, isso enquanto a OpenAI ainda trazia essas informações a público, mostram que o consumo de energia estimado só para manter o ChatGPT funcionando naquela época onde não era tão usado como é hoje, né? Em base diária, 24/7, era na casa de mais ou menos equivalente a 290 casas do padrão americano de consumo energético por dia. Então, é um consumo energético gigantesco se você colocar em escala, certo? É claro que hoje em dia esse consumo é maior, tá? Por quê? Porque exige um grande esforço computacional para manter esse modelo funcionando, porque ele é muito grande. Então, mas também a gente tem que olhar também agora o outro lado. Quais são os tipos de benefícios que tecnologias como essas estão trazendo hoje para a sociedade? Então, existe um balanço entre os benefícios e os malefícios também. Então, a IA pode ser tanto a mocinha, mas como também a vilã nessa história. E, de modo geral, a gente trabalha, agora falo um pouquinho das coisas que a gente tem trabalhando,
A gente trabalha muito no sentido de tornar a IA mais sustentável, ou seja, que ela possa continuar sendo uma aliada para que nós possamos alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU, certo? De maneira que ela possa contribuir para esses objetivos, tanto do ponto de vista ambiental como também social, enquanto que também nós desenvolvemos soluções de IA que possam ser aplicadas para problemas de sustentabilidade, como questões de energia limpa, ar limpo, endereçar as questões de mudanças climáticas, prever melhor o tempo, também para manufatura inteligente, para saúde e bem-estar e tantos outros. Então, para resumir, como eu falei, pode ser tanto para o bem, infelizmente também para o mal, vai depender muito de como nós criamos as soluções, como nós usamos também, certo? O Eric, e pensando, né, no enfrentamento das mudanças climáticas, que é uma questão, enfim, urgente, quais são as áreas, né, pensando nesse lado positivo, vamos dizer assim, da inteligência artificial, em quais áreas ela pode atuar e pode ser mais eficiente para ajudar o mundo, né, nesse combate das mudanças climáticas, nesse enfrentamento das mudanças climáticas? Existem várias opções hoje que a gente pode trabalhar e usar a IA para melhorar nossa capacidade de enfrentar as mudanças climáticas e até mesmo, se ainda há tempo, de mitigá-las. Então, por exemplo, hoje, grandes centros, como aqui na Europa, aqui no Reino Unido, agora algumas iniciativas também já começando no Brasil, estão desenvolvendo soluções de IA para melhor prever o tempo. A grande vantagem de usar IA para isso é que os modelos computacionais que são usados hoje para poder fazer previsão do tempo, eles têm um custo computacional muito elevado. E aí vem uma questão: um modelo de IA bem treinado, capaz de fazer isso, ele roda muito mais rapidamente do que um modelo computacional do mesmo padrão. Ou seja, acaba que a IA consome bem menos energia e recursos computacionais do que o modelo computacional usado para isso. Então, ela já contribui nesse sentido. Também contribui porque consegue fazer previsões até com maior precisão, principalmente quando se trata de eventos extremos, principalmente para resoluções mais finas, o que é geralmente um desafio maior quando você trabalha com as soluções atuais, que são o estado da arte na modelagem computacional, mas infelizmente tem esse custo muito mais elevado. Então a IA consegue fazer o mesmo tipo de modelagem, só que para escalas muito mais finas e consegue, por isso, dar também previsões antecipadas, com uma antecedência para pontos com maior resolução no tempo e no espaço. Então esse é um exemplo hoje que nós temos. Outro exemplo também na parte também da gestão e gerenciamento de riscos. Inclusive, é uma grande indústria hoje que capitaliza nessa questão de risco para poder saber onde estão as maiores oportunidades de investimento. Então, a IA hoje ela tem sido usada para poder, a partir de vários cenários possíveis de situações de risco, estabelecer quais são as melhores ações que podem ser usadas para mitigar esses riscos quando eles vierem a acontecer em cenários, por exemplo, de eventos extremos causados pelo tempo ou por outros tipos de desastres naturais, certo? Também, hoje em dia, a IA pode contribuir muito na questão de se buscar alcançar uma economia mais circular e que busque também a redução das emissões de carbono e de gás de efeito estufa, visando aí as emissões líquidas de carbono zero, certo? E hoje a IA já vem sendo utilizada aqui mesmo no Reino Unido, muitos projetos têm sido desenvolvidos aqui, inclusive na University of Surrey, nesse tema, na Europa, nos Estados Unidos, sei que no Brasil também. E outro aspecto também que é bem interessante, tem muito trabalho que a gente tem desenvolvido no nosso grupo de pesquisa e também muitas outras empresas desenvolvendo isso, outras instituições, é o uso da IA para melhor prever a geração de energias renováveis. Porque uma das grandes questões com energias renováveis é que elas não são despacháveis, ou seja, você não estoca vento. Você pode estocar água e você pode então ter energia sendo gerada a partir dessa água estocada, pelo potencial energético ali armazenado. Mas vento você não consegue, né? A mesma coisa energia solar, você consegue armazenar na bateria, mas você não consegue de fato estocar o vento em si ou a energia ou o sol em si. Mas você pode explorar essa energia. O que acontece é que você não tem uma capacidade preditiva muito grande quando você avalia a quanto que essas fontes elas flutuam no tempo, somente no curto e no médio prazo. Mas a IA hoje tem sido uma grande aliada em melhor prever as flutuações do vento e do comportamento também da radiação solar,
para poder melhor extrair essas fontes de energias renováveis e dando também condições para que os gestores de plantas híbridas de energia eólica e solar, como também tomadores de decisão do lado de quem gerencia as redes elétricas, para poder saber o melhor momento de poder explorar essas fontes sem causar impactos na rede e assim gerar situações que possam causar desabastecimento energético. Isso tudo para dizer sim também que isso também contribui para outros tipos de fontes energéticas também limpas, por exemplo, a produção de hidrogênio verde. Hoje a IA tem sido uma grande aliada também nesse sentido. A gente fez um trabalho recentemente que buscou desenvolver um modelo de IA capaz de simular o comportamento de um eletrolisador de água. Ou seja, para produzir hidrogênio, ou seja, ao invés de ter que usar modelos físicos que têm o custo computacional elevado, a gente consegue agora usar um modelo de IA para esse tipo de simulação, e isso, novamente, roda com um tempo muito menor do que modelos físicos que são usados para isso hoje em dia. Pensando aqui agora um pouco, né, o Eric, nesse lado que a gente comentou ali no começo, vilã da inteligência artificial, o que a gente mais ouve falar é que esses data centers que são gigantes, né, para poder rodar essa tecnologia, que eles consomem muita água, consomem muita energia. Eu queria entender de você até que ponto isso é verdade e se essas informações, elas estão sendo divulgadas pelas empresas, pelas big techs, porque às vezes parece que é meio que uma caixa de Pandora ali, né, tudo meio velado, a gente não sabe exatamente o que acontece. Então, isso é uma questão realmente verdadeira, é uma grande preocupação, inclusive, hoje. Mas o fato é que, com esse movimento cada vez maior de mais demanda de soluções de IA, e é compreensível isso, né, pelo poder que a IA tem de entregar soluções mais precisas, com menor custo computacional, isso acaba criando uma demanda computacional muito maior, uma demanda por data centers, por centros de supercomputação cada vez maiores. Então, o investimento em software e hardware para essa área tem sido muito grande. Então, o que acontece com isso? Por exemplo, inclusive hoje é por isso que a NVIDIA, que foi criada, por exemplo, para fornecer hardware para a computação gráfica, hoje, a maior fonte de renda hoje, digamos assim, da NVIDIA é em fornecer hardware para treinamento de inteligência artificial. E isso é uma grande realidade hoje, porque o hardware da NVIDIA ainda é um dos mais poderosos para esse tipo de aplicação. Então, o que acontece? Você tem hoje uma indústria que depende de certos tipos de materiais que são tidos como materiais de terras raras, ou materiais raros. E esses materiais, embora se considerem como raros, existem certos lugares do mundo onde você pode minerá-los. Mas são geralmente lugares que são difíceis de você extrair terra sem impactar severamente o meio ambiente, ou comunidades que já existem ali, inclusive comunidades indígenas. Então, isso gera impacto ambiental e social muito grande. Então, há uma grande preocupação quanto a isso. Então, há também uma grande oportunidade também do ponto de vista da questão da economia circular e de se tentar cada vez mais aproveitar esses materiais que já foram um dia usados para reciclá-los e agora usá-los novamente, reutilizá-los na indústria. Mas, enfim, na parte também de recursos hídricos, por exemplo, muitos data centers hoje, porque as tecnologias não tão modernas, eles acabam demandando muita água para refrigerar esses supercomputadores, esses data centers. Por quê? Porque as máquinas, elas, quando estão em processamento, elas esquentam. Se você um dia colocou sua máquina, seu computador para fazer alguma coisa mais pesada, já deve ter percebido que o ventiladorzinho lá ligou e começou a resfriar ali porque começou a esquentar. Isso acontece no grande supercomputador e a refrigeração a ar não é eficiente. Então você tem que trabalhar com uma refrigeração mais eficiente e uma das mais baratas, digamos assim, é a refrigeração a água. Só que para você poder refrigerar um ambiente desse a água, você tem que ter todo o centro de utilidades ali funcionando em paralelo e você tem que ter fonte de água para poder para abastecer esse centro. Então, hoje em dia, tem muitas comunidades, inclusive, que estão resistindo à instalação de grandes centros de dados e de supercomputação nos seus arredores e vizinhanças, com medo daqueles centros esgotarem os seus recursos hídricos. E essa é uma realidade hoje. No entanto, existem também oportunidades, porque nesse sentido a gente também vê que isso pode ser resolvido com tecnologia. Então, por exemplo, existem empresas, por exemplo, como a Atos Híbrida, que eles fornecem hardware especializado para centros de supercomputação e centros de dados, que possuem um sistema fechado de refrigeração
baseado em fluido refrigerante, e não especificamente em água. E, além disso, também, como eu falei, tem a questão da própria uso energético. Isso é um grande problema, porque quando você quer gerar energia de forma mais rápida, que tipo de energia você vai gerar? Infelizmente, é queimando combustível. E geralmente é combustível fóssil. Então, onde estão as soluções para isso? Muitas vezes elas partem também da integração de várias tecnologias, inclusive a própria IA, para poder, por exemplo, usar mais energias renováveis, para poder fornecer energia limpa para esses centros. Mas são desafios ainda são desafios, mas que eles podem ser endereçados. Ô, Eric, eu fiquei pensando quando você falava, né? Se conforme for aumentando esse uso de chat GPT e outras plataformas, a demanda energética desses data centers vai aumentar e isso vai gerar um problema cada vez maior. Como que fica essa equação? É uma ótima pergunta, Maísa. Na verdade, isso é até provocativa, na verdade. Se você pensar, por exemplo, hoje, né? Essa nova a IA generativa, a gente chama de GenAI, da Google, VEO, né, que gera vídeos a partir de um texto. Hoje em dia está todo mundo gerando aí um monte de vídeos que vão para TikTok, para Instagram e etc., de reportagens totalmente fakes, mas que parecem tão reais, né, que as pessoas realmente virou já um motivo já de engajamento hoje nas redes. Eu fico pensando se cada indivíduo no mundo fizer um videozinho desse por dia, a gente não vai ter energia para poder dar conta de suprir toda essa demanda que vai existir. Isso tá, eu não diria que está muito longe de acontecer, sabe? Porque essas soluções acabam sendo também colocadas à disposição da população para que se crie um movimento em torno disso, certo? E depois isso gere, na verdade, oportunidade de negócio para essas big techs. Nada é feito por acaso, sabe? Tudo, na verdade, a grande questão hoje é que a IA virou uma grande fonte de monetização. Mas quem é que está ganhando realmente dinheiro com isso? Né? Então a gente está olhando hoje, as big techs estão investindo muito, muito nisso porque elas têm uma grande expectativa de ganhar muito com isso também. Mas isso vem com um preço, certo? Um preço que é ambiental, um preço que é social que nós temos que considerar. Então, nesse sentido, infelizmente o padrão atual é quanto mais, melhor, ou seja, quanto maior o modelo de IA, melhor o resultado, quanto maior o engajamento das pessoas, mais as pessoas vão querer produtos de IA, e, consequentemente, o que vai levar é um maior consumo energético, um maior consumo de materiais raros, e, infelizmente, isso tende a gerar um padrão que já é insustentável por natureza. Então, isso é preocupante, sim. Existem discussões do ponto de vista já governamental, em alguns casos, onde se discute, por exemplo, se há alguma forma de se estabelecer algum tipo de legislação que coloque algum tipo de limite para isso, mas eu diria que isso é altamente difícil de acontecer. Eu acho que uma coisa que tem que acontecer, e esse tipo de iniciativa de vocês aqui é muito bacana, é começar a levantar mais questões para a população geral, para eles conhecerem que toda vez que a gente está usando esse tipo de IA, será que a gente está refletindo sobre o uso que nós estamos fazendo e o tipo de impacto que isso está gerando? Mas é uma responsabilidade compartilhada, né, Eric? Tanto das pessoas, quanto das empresas, quanto dos governos, né? Exatamente, exatamente. Veja, as empresas vão querer sempre o lucro, né? Mas elas podem conseguir o lucro sendo sustentáveis. A questão é como que a gente chega lá juntos. Os governos têm um papel fundamental a desempenhar nesse processo. Não, mas tem que tomar um cuidado também de não regular demais o setor, porque você pode ir para um outro extremo. Qual é o outro extremo? Sufocar o desenvolvimento tecnológico. E se nós, então, sufocarmos isso, a gente não vai ver os avanços que a IA pode promover para a sociedade e para o meio ambiente, como a gente espera. Então, tem que realmente buscar um equilíbrio, e tudo tem que buscar um equilíbrio, eu diria. E você acha que existe algum risco dessa IA para enfrentar a mudança climática, mesmo, né, a gente tendo esse resultado positivo, esse lado positivo que a gente já falou, que isso possa aprofundar algumas desigualdades, no sentido de que alguns países ou empresas que vão conseguir usar isso e outros não, e aí a situação piora de um lado, melhora do outro? Isso já é uma realidade, mas, novamente, é uma outra má notícia que eu tenho que trazer aqui, que não é novidade para ninguém, eu diria, mas é uma realidade já para todos nós, né?
saiu recentemente um relatório sobre os maiores centros de desenvolvimento tecnológico do mundo. E, infelizmente, no sul global, nós não temos nenhum, a não ser aqueles que estão localizados ali próximo do Equador, talvez na Austrália, mas são coisas, infelizmente, que a gente já está vendo hoje. No Brasil, nós temos iniciativas muito boas de desenvolvimento de IA. O Brasil pode desempenhar um papel fundamental nesse processo, mas já vemos hoje uma desigualdade nesse sentido. Essa desigualdade ela tem raízes em muitos outros aspectos que a gente não consegue aqui cobrir, evidentemente, geopolíticos, certo? Mas que tem a ver também com concentração de renda, tem a ver também com questões históricas, mas também tem a ver também com o próprio interesse dos governos em investir, de certo modo, em questões como educação. Eu digo educação de qualidade, para formar pessoas que são capazes de criar as tecnologias, ao invés de serem somente consumidoras delas, certo? Então, hoje, o Brasil, por muitos, é visto como um mercado consumidor, não gerador de tecnologias como essas. Mas nós temos, sim, capacidade de gerar tecnologias no Brasil e saímos um pouquinho, ou tentarmos quebrar um pouquinho esse padrão de sermos consumidores e irmos para ser um padrão mais de gerador das tecnologias, certo? Mas existe essa desigualdade, tanto do ponto de vista de países. Então, hoje, por exemplo, os maiores centros de IA do mundo estão basicamente na China e nos Estados Unidos, com alguns polos aqui também na Europa. Londres, aqui no Reino Unido, temos também um dos maiores centros assim, de desenvolvimento de tecnologias, inclusive na parte de IA, e alguns outros aqui na Europa, mas basicamente hoje os maiores centros estão realmente na China e nos Estados Unidos. E países países desenvolvidos, inclusive como o próprio Reino Unido, como o Japão, França e outros, estão buscando desenvolver essas soluções. A própria União Europeia tem buscado fomentar bastante projetos para desenvolvimento de soluções de IA, para poder buscar chegar mais próximo dessas grandes nações hoje que hoje se empoderaram e tomaram conta do desenvolvimento da IA no mundo, certo? E aí, novamente, volta a questão de que o Brasil não pode ficar para trás também nessa corrida. O Brasil tem feito já ações, como o recente Plano Brasileiro de IA, mas há mais o que fazer, com certeza. Érico, quero te agradecer. Obrigada, viu, pelo papo. Foi ótimo, aprendemos muito com você. Então, obrigada por ter aceitado participar e conversado com a gente aqui no Videocast Drafters. Muito obrigado, Maísa, mais uma vez pela oportunidade. Eu espero que esse momento aqui possa também lançar um pouquinho de luz aí para as pessoas, e fico à disposição para futuras oportunidades. Mais uma vez, muito obrigado. E para você que acompanhou essa conversa, eu espero que tenha gostado. E você pode acompanhar outros episódios do Drafters nos nossos canais no YouTube e no Spotify. Até mais!